Jornal da Manhã. Entrevista. Nosso contato neste momento com a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Bom dia, deputada. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Rosana. Com todos que estão nesse momento. Tudo bem, trabalhando muito, né? Retomando alguns assuntos que estavam ainda em andamento no mandato passado, mas estamos caminhando bem. Não pode parar, né, deputada? Não. Tá bonita, hein, deputada? Gostei dessa cor, a senhora está toda de rosa. O quadro também da senhora ali atrás, né? Ali, ó, faz alguns posts, não é de primeiro mandato, ali é do terceiro mandato, aquela figura da senhora. Eu voto é a cor de rosa choque. Eu sei. Eu vou bem suave. Deputada, é um prazer falar com a senhora, né? É o início de um mandato importante, emblemático, são 6 mandatos, é muito difícil você conseguir o reconhecimento da população, de uma recondução. E acho que a senhora está num momento de muita maturidade na casa, conhece o funcionamento da Assembleia, sabe como aquilo funciona, não tem vaidade, tem realidade, né? Porque há de se ter muito trânsito no funcionamento da casa, e a senhora já foi primeira vice-presidente, presidente da comissão de ética, que nunca vi, acho que há muitos anos, cassação, punição a mais 2 deputados, enfim, sempre com muito zelo e reconhecimento por parte dos seus pares. Como é que a senhora está se sentindo nesse momento? Como é que é recomeçar esse mandato? E eu tenho aqui inúmeras atividades que a gente vai conversar, que a senhora já está apresentando e continuando. Eu gostaria que a senhora nos colocasse como é que é esse momento de maturidade que a senhora vive na Assembleia. Na verdade, assim, todo mandato meu, eu estabeleço algumas metas e também uma questão, quais são as lutas, as bandeiras que nós vamos definir. Então, fora a questão do desenvolvimento regional, que já faz parte inerente do meu mandato, a questão também do empoderamento da mulher, a questão da saúde, a questão da causa animal, e também entrei na comissão também de pessoas com deficiência. Agora foram finalizadas as comissões, eu fiquei na comissão de relações internacionais, que eu acho extremamente importante para o intercâmbio de tecnologia, educação, cultura com a nossa região, principalmente também com o Parque Tecnológico. Já trouxe algumas missões aí internacionais para estabelecer esse intercâmbio. Também estou com 3 novas participando também de turismo, é uma comissão nova, então fiz questão de participar, porque temos uma luta aí de Sorocaba pelo MIT, né, que por falta de documentos e algumas situações a gente não conseguiu em governos passados, e agora nós vamos trabalhar firmemente para que tenha esse recurso do MIT. E também a defesa dos direitos da mulher. Também estabeleci como meta também as frentes parlamentares de doenças raras, que nós já tivemos anteontem uma discussão sobre a asma grave, também uma frente de empoderamento, como eu já falei, e também de enfrentamento de IST, HIV, AIDS, que também é uma bandeira que eu trabalho há mais de 6 anos. Então, essas bandeiras vão nortear o meu mandato, mas nós estamos muito focadas em ações importantes, por exemplo, na questão da saúde, né? Nós estivemos reunidos com o secretário da Saúde. É isso que eu ia perguntar. A senhora teve uma reunião com o secretário da Saúde recentemente, e eu queria saber do que a gente... Olha, reunião com o secretário da Saúde, o doutor Eleus Paiva, o deputado Vitor Lippe esteve com a senhora, e o prefeito de São Roque, o Guto Issa, né? Me parece que há um pedido da AME, né, para a cidade de São Roque, também recursos para o conjunto hospitalar de Sorocaba, que atende 48 municípios, melhorias para a farmácia de alto custo e ao Departamento Regional de Saúde de Sorocaba, né? É uma quantidade enorme, só nessa reunião é muita coisa, né? Foi uma pauta importante, nós tivemos lá junto com o deputado Vitor Lippe, e na verdade eu fui relatora, quando o Serra era governador, eu fui relatora do projeto que permitia organizações sociais de saúde na rede pública. Isso eu considero um avanço. Então, quando o SECONSE, que é muito bem dirigido pela Maristela Ronda, que faz um belíssimo trabalho, isso liberou o Estado, porque o Estado é muito engessado, e a organização social, ela facilita a agilidade no sentido e elas também são controladas
aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, eu acho isso um avanço na questão da saúde pública. Nós tivemos lá também com o prefeito Guto Uísser de São Roque, exatamente para reivindicar o AME de São Roque, vai atender 5 cidades, com isso vai desafogar Sorocaba, né, e dando mais condições de atendimento para Ibiúna, Mairim, que é Alumínio, São Roque e Araçariguama. Então, trabalhando nessa direção, fomos muito bem recebidas pelo secretário Eliseus. Na verdade, eu estou muito contente de estar tendo um bom trânsito junto às secretárias do governo do estado, né, para que essa coisa de oposição é uma coisa que na política, em alguns momentos, ela atrapalha o bom andamento do seu mandato, né? E também lembrando que complementando também o doutor Carlos Eduardo, que agora é o DRS nosso, aqui da nossa região, também está indo muito bem na condução da DRS, e também conseguimos que, falamos com o secretário, de voltar o DRS para o prédio antigo, fazendo a reforma, porque o custo da alocação de onde está o DRS, pelo porte que tem e tal, proporcional ao tamanho, mas é um custo que tem um prédio parado, o secretário entendeu positivamente a questão de fazer uma reforma para que o DRS seja o Palácio da Saúde. Volte, porque é perto de rodoviária, tem uma série de vantagens. Então, foi uma reunião extremamente produtiva e saímos de lá, assim, satisfeitos com o atendimento do secretário, né, com a preocupação dele com a nossa região, sabendo realmente qual que é a importância da nossa região. Deputada, a senhora é uma figura que tem uma noção de grandeza e nunca faria oposição por fazer oposição, né? Durante muitos anos, 28 anos, o PSDB esteve à frente do governo do estado e me parece que através até do próprio governador, né? E também através do secretário Kassab, os demais secretários, a própria Casa Civil, também tem tido um bom diálogo. Como é que está o PSDB na Assembleia em relação a esse governo? Porque a gente sente que, constantemente acompanhando as agendas da senhora, a senhora também teve uma agenda com a diretora, com a secretária estadual do Meio Ambiente e Logística, Natália Rezende, para tratar de áreas de preservação ambiental. Então a gente percebe que vocês estão tendo agenda, estão conversando, parece que está tudo fluindo no pensamento de que tem que ser bom para a população, porque o governo alterou, mas os políticos têm que trabalhar em conjunto para aquilo que é bom, né? Nós notamos comportamentos, às vezes, de parlamentares, no governo passado, sou oposição, brigava o tempo inteiro com o governo e não conseguia trazer nada nem para Sorocaba, nem para a região. Na verdade, o candidato que eu apoiei no primeiro turno foi muito claro, que era o governador Rodrigo Garcia, mas eu entendi que a oposição só é necessária no momento em que está afetando causando algum prejuízo para a população. E nós, por enquanto, nós estamos sentindo a boa vontade do governador Tarcísio, né, em governar, e as secretarias não estão nos recebendo naturalmente, né? Ontem foi uma reunião importante, uma secretária extremamente competente do meio ambiente, né? Então, discutimos a questão das áreas de preservação permanente, também porque são ações importantes que afetam toda a nossa região também. Então, eu acho que tivemos também com o Kassab já 3 ou 4 vezes, levando Iperó, Salto de Pirapora, São Roque e outras cidades. Eu tive, acho que 3 vezes, pelo menos, conversando, fomos muito bem recebidas, enfim, já o conhecia de outros mandatos, né, mas aí cada um numa questão partidária, a gente não estava próximo, mas me reaproximei porque eu quero defender a nossa região de Sorocaba. Claro, eu não vou ficar brigando com ninguém, quando na verdade nós precisamos continuar o nosso mandato com desenvolvimento regional. E vamos ter uma reunião no DR também a semana que vem, temos já marcado uma nova reunião também com a Secretaria de Assistência Social, enfim, nós estamos bastante agitados nesse mandato, né, reconhecendo os secretários, levando as nossas pautas, defendendo a nossa região, que nós somos eleitos para isso. Deputada, a gente não pode deixar de reconhecer, obviamente que o PSDB não conseguiu se renovar na sede do governo do estado, mas nunca, o 5º mandato da senhora, que foi o anterior,
Foi um mandato não só para a senhora, mas como muitos deputados, o Estado de São Paulo, embora tenha criado um não reconhecimento e aprovação definitiva do governo do João Dória e depois do Rodrigo Garcia, mas nunca se fez tanto, e não só na região de Sorocaba, de obras que a senhora apresentou durante o mandato, né? Foi muito robusto, até porque, inclusive, aquilo que tirou um pouco a popularidade do governo foi que sobrou mais de 20 bilhões de recursos para que São Paulo iniciasse esse mandato com caixa em ordem, com a situação financeira em ordem, para poder continuar São Paulo sendo essa grande locomotiva do Brasil, né? Como é que a senhora se sente nesse sentido? Não dá para deixar de reconhecer, né, todas as obras, todas as vicinais que se fizeram em nossa região. A senhora acredita que há possibilidade nesses encontros, neste alinhamento pela região, né? Quer dizer, aquilo que está contra princípios, a senhora vai votar contra, mas me parece que há um caminho muito próximo entre o partido do governador e também o que pensar o PSDB. Há uma troca, obviamente, né? Uma oxigenação, mas não dá para deixar para trás tudo aquilo que se fez desde Mário Covas até a entrega do Rodrigo Garcia, né? Eu posso dizer com clareza que eu tenho muito orgulho do meu partido, do PSDB, porque com o presidente Fernando Henrique mudou o Brasil. Foi um grande estadista que nos orgulhou fazendo relações internacionais, fez um governo sério, foi o governo que mudou com o real. Nós governos ficamos 28 anos no governo do estado de São Paulo. Se hoje, graças a Deus, o governador Tarcísio está fazendo um bom governo pelas qualidades dele também, mas também deixamos um lastro importante de recursos com projetos, porque muitas vezes por falta de projetos não se consegue fazer grandes obras. Então quero aqui dizer que nós deixamos um governo bastante responsável, uma história de luta, de realizações. Eu tenho muito orgulho de toda a contribuição com o PSDB. Hoje nós estamos numa dificuldade momentânea, né? Hoje nós somos uma federação juntamente com o Cidadania. Não sabemos quais partidos mais vão entrar nessa federação, mas queremos continuar resgatando a história, os princípios que nortearam a criação do PSDB. Então, assim, nós não temos ainda uma definição, estamos discutindo, o partido contratou uma pesquisa, eu fui uma das 120 selecionadas dentro do Brasil para dar um ponto de vista manifestei todas as minhas insatisfações, as infiltrações que foram feitas dentro do partido que descaracterizaram o PSDB, é o partido queridinho do Brasil. De repente, se você parar para pensar, muitos hoje que apoiam o governo do Bolsonaro, o partido meio que se dividiu, né? Foram apoiar o governo porque não estavam satisfeitos com a esquerda. Então, essa população que hoje não está junto com o PSDB, mas era parceiros nossos. Então, o que nós precisamos é voltar às nossas origens, resgatar a sua história. Muito bem. Deputada, eu pedi só 3 minutinhos para a senhora. A gente vai para um rápido intervalo comercial e continuamos a nossa conversa. Tem mais coisa para saber da senhora. Falamos um pouco da Comissão de Relações Internacionais, né? Querer saber um pouco da CPI do Pix e clonagem de cartões que está acontecendo na Lesp e que a senhora está antenada neste tema. Eu gostaria de ouvir, então, esses 2 assuntos, esses 2 temas importantes. Nós estamos com a deputada estadual Maria Lúcia Amari, falando sobre política, falando sobre a política estadual, os benefícios que nós queremos e esperamos para toda a nossa região e que ela vem lutando já neste 6º mandato renovado com a confiança da população da nossa região. Já voltamos com a deputada Maria Lúcia. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Olá, ouvintes da Rádio Jovem Pan, aqui é Elvinho Elvis Presley Cover, convidando você a estar conosco no próximo dia 13 de maio, às 21 horas, no Lar São Vicente de Paulo, em um grande tributo a Elvis Presley. Agradecendo aos patrocinadores Instituto Homem, Arte Fórmula, Latino Serviços Automotivos, Grupo Reativa e a Rota Uniformes, tá bom? Então, no próximo 13 de maio, tributo ao rei, comigo, Elvinho, às 21 horas, Lar São Vicente de Paulo, Sorocaba. Até lá, viva Elvis! More no Residencial Bela Fiore. Apartamentos com 2 dormitórios, varanda gourmet e preparação para ar-condicionado. Com 8 plantas diferentes, você escolhe qual a melhor se encaixa na sua vida. Venha viver com conforto em um clube de lazer. Portaria 24 horas com circuito fechado de câmeras. O Residencial Bela Fiore é próximo de tudo que você precisa. Apartamentos a partir de 159 mil. Visite nosso decorado na Rua Ministro Salgado Filho. Residencial Bela Fiore.
Promoção Dia das Mães Jovem Pan Sorocaba. Se sua mãe é do tipo radical, nós iremos levá-la para bem alto. Tem salto de paraquedas duplo, com Sky Jump Paraquedismo, a maior escola da América Latina. Para uma mãe mais tranquila, um jantar para casal no restaurante Floresta Negra. Agora, se a ideia é fazer a sua mãe relaxar, nós mandamos ela pra Suíte Nudes, a mais nova do Motel Prestige. E não para por aí. Tem buquê mais cesta de café da manhã da Josi Flores e Cestas. Passaporte para um dia incrível no Parque Maeda em Itu. E para sua véia ficar linda... É sua mãe. Calma, desculpa aí. E para sua mãe ficar linda, sobrancelha mais limpeza de pele da Andressa Silveira. Promoção Dia das Mães Jovem Pan e parceiros. Confira o regulamento da promoção na descrição abaixo e boa sorte. O sorteio acontece dia 12 de maio às 11h50, ao vivo na Jovem Pan Sorocaba. Um montão de presentes para sua mãe, aqui na número 1 do Brasil. Jovem Pan. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão Jovem Pan. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para iOS e Android. Casa de Carnes Principal. Atenção, chegou a hora de recuperar a sua performance sexual e o mais importante, resgatar a sua autoestima para fazer sucesso na hora H. Agende já a sua consulta no Instituto Homem. WhatsApp 0800 022 0222. Instituto Homem. Doutor Fábio Machado, 196137. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas 36 minutos, eu repito, 8 horas 36 minutos. Esta meia hora tem o oferecimento de Residencial Monte Rei da Magnum Construtora. O Minha Casa Minha Vida mais bem localizado de Sorocaba. Eu estou, nesse instante, retomando a entrevista com a deputada Maria Lúcia Amari, PSDB, que está iniciando o seu 6º mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que a deputada Maria Lúcia é quem mais teve mandatos até hoje na história da Assembleia, tendo como base política aqui da cidade de Sorocaba. Isso não acontece pela beleza que ela tem, mas é pelo volume de trabalho, quem sabe pela beleza e o volume de trabalho, né? Deputada Maria Lúcia, aliás, doutora Maria Lúcia também, é uma figura muito querida da cidade. Ela é nascida em Santos, né? Depois ela foi nossa primeira dama aqui do governo do ex-prefeito Renato Amari, que fez um governo maravilhoso para a cidade de Sorocaba, e fez sim maravilhoso porque tinha ao lado dele uma mulher de primeira linha, né? Deputada Maria Lúcia foi uma primeira dama sensacional, muito antenada com as causas da cidade, e depois teve seu voo solo, né? A sua carreira reconhecida por si, por ninguém. Ninguém fez ela estar onde ela está, e sim pelo trabalho que ela tem, pela força do trabalho. São 6 mandatos de luta pessoal.
Esse que é detalhe importante da gente colocar. Deputada, acontece na Assembleia Legislativa a CPI do PIX e clonagem de cartões da Lesp. O que se trata neste tema? O que está se aprofundando? O que nós podemos esperar desta CPI na Assembleia Legislativa? Bom, primeiro, obrigada pelas palavras aí, né? Temos já falado de manhã. Anima o dia. Bom, com relação à CPI do PIX, fiz questão de participar, na verdade, do PIX e clonagem de cartões, porque o número de golpes bancários aumentou muito no Brasil nos últimos meses, principalmente através de perfis falsos, sistemas de clonagem de cartão, e o dado que eu tenho aqui, são mais de 1.000 tentativas de golpes financeiros no Brasil, que acontecem. Então, isso mostra que essa CPI é necessária para investigar esses golpes, tanto pela questão de defesa do consumidor, quanto pela segurança pública, e também o ponto de fraudes que podem fazer acabam financiando o crime organizado. Então, é uma CPI muito séria, que vai ser, ainda não tivemos a primeira reunião para eleger quem vai ser o presidente dessa CPI, mas quero estar presente, participando, dando a nossa contribuição, porque essa é uma angústia da população, né? Esses assaltos relâmpagos, né? Nós tivemos essa semana lá perto da igreja onde nós estávamos, de São José Operário, uma parceira nossa que estava lá na saída da missa, foi abordada, roubaram bolsa, celular, enfim. Sorocaba é uma cidade que, com certeza, pessoas que vêm de fora, às vezes, ou da própria cidade, mas isso acabam comprometendo. E, imediatamente, não deu 10 minutos, eles já estavam usando os cartões. Então, acho que a CPI é bastante importante nesse momento. Infelizmente, chegou também na cidade de Sorocaba, o que acontece no Brasil como um todo. E também, Kiko, eu gostaria de lembrar um pouco também as coisas que estão acontecendo na cidade de Sorocaba. É isso que eu ia falar para a senhora antes disso, para a gente até andar aqui eu queria falar o dia inteiro, eu queria falar das obras com os recursos que a senhora enviou para cá. Mas a Assembleia Legislativa tem dado, quando são CPIs muito delicadas, muito específicas, vocês têm tido assessoria específica na investigação, no acompanhamento? São contratados determinadas assessorias para auxiliar aos deputados no encaminhamento dessas importantes questões? Sem dúvida, nós convidamos pessoas para falarem, às vezes convocamos pessoas para virem fazer o seu depoimento, e lembrando que eu fui relatora da reforma do regimento da Assembleia Legislativa, que era do tempo do regime de exceção, né, quando só existiam 2 partidos políticos, e lá colocamos, quando eu fui relatora nessa fase, colocamos prazo para CPIs, porque não tinha o prazo, então elas não terminavam nunca. Então foi colocado um prazo de 180 dias, 120 dias prorrogáveis até 180 dias, para que ela efetivamente exerça o seu papel. Tem uma conclusão, tem uma origem. Então, já participei de CPI do ECAD, na questão dos direitos autorais, artístico, enfim. Então, vamos levar com muita seriedade essa questão também. E, claro que vamos nos valer de apoios técnicos específicos, de Secretaria de Segurança, etc., para que a gente possa fazer ter uma conclusão que resulte em alguma ação afirmativa que possa minimizar essa situação. Bom, tem muitas coisas acontecendo aqui em Sorocaba, da região também, mas agora falando de Sorocaba, obras que acontecem, o Hospital Veterinário, né? A Clínica Veterinária é uma obra que vem do seu mandato para cá, a área me parece já foi definida. Existem outras coisas acontecendo que a senhora está aí acompanhando, tanto Sorocaba cumprindo as obrigações e o governo do estado também, que às vezes tem que ficar no meio para que as coisas realmente não se percam, né? Na verdade, essa clínica veterinária está sendo construída na Zona Norte, já se iniciou, né? No Jardim Betânia. Eu vou estar amanhã lá visitando as obras, né? Para ver o andamento delas. É uma parceria com o prefeito Manga, né? Que destinou essa área de terreno na Zona Norte. Então, isso foi muito importante. E também, lembrando que foram 2.400.000 investidos na Avenida General Motors, né? Vai ter ciclovia, uma obra importante. Já está acontecendo, né? Já está sendo feita, né?
Está sendo feita já. Nós tivemos lá, vieram conjunto com o prefeito Manga no início das obras. Então, eu acho que é bom a gente falar também obras no Jardim do Passo, no Jardim Santa Rosália, enfim, a instalação de luminárias de LED também no Campolim e no Parque de Vitória Régia. Enfim, nós estamos trabalhando Sorocaba e região, né, dando a mesma atenção para as 27 cidades da nossa região. E lembrando também rapidamente, que eu sei por causa do horário, a questão do IANSP, né? Eu estou focada em fazer uma nova reunião com o novo superintendente do IANSP. Tenho aí quero cumprimentar aqui o padre Flávio, que faz um excelente trabalho, né? Uma pessoa querida e competente, mas exatamente uma dívida que o IANSP fez. Nós fizemos um acordo de 1,5 milhão, pagaram a primeira parcela, não pagaram as demais, porque no momento em que nós quitamos essa dívida, nós abrimos outras possibilidades de aumentar a rede de atendimento do IANSP, que é o pleito dos servidores que deram sua vida trabalhando. E o servidor, né? Você pagar, a Santa Casa pode reabrir o crédito e não precisa ir para São Paulo se tratar, pode se tratar o funcionário público estadual aqui, né? Não precisa ir no Hospital do Servidor, é tudo muito difícil para quem mora no interior, em especial na nossa região, ter que ir para São Paulo, sendo que poderia, estando em ordem as contas com a Santa Casa dessa dívida, retomar essa relação, né? Humaniza melhor o trabalho, lembrando do Hospital do Câncer, que é uma realidade, né? Hoje já temos a fila praticamente zerada em função do trabalho que está sendo feito, né? Toda a equipe da Santa Casa e estamos aí. Aliás, trabalho, a senhora, não posso deixar de falar, a senhora é mãe desse hospital. A senhora conseguiu uma verba de 24 milhões com o governo do Rodrigo Garcia. Esse hospital só acontece pelo seu trabalho. Também teve o trabalho do Vitor Lippe, mas a senhora foi realmente fundamental para que isso acontecesse e Sorocaba tem que saber reconhecer esse seu trabalho. Nós estamos trabalhando em várias direções. Você está vendo que a gente vai para a área social, área da saúde, área da segurança, enfim, nós somos generalistas por força da nossa região. Então vamos continuar o nosso trabalho, honrando os votos que a gente recebe, né, trabalhando muito para responder positivamente à população. Muito bem. Deputada Maria Lúcia Amari, obrigado pela participação. Em breve falamos de novo para que a senhora possa prestar contas do seu mandato à população de toda a nossa região metropolitana de Sorocaba e muita força, muita energia, né? Para que a senhora possa poder cumprir esse mandato com a mesma força, o mesmo entusiasmo que a senhora tem, alegria de acordar e trabalhar pela nossa população. Sucesso, hein, deputada? Um abraço para você, Kiko, Rosane e todos que nos assistiram até agora. Um abração. Muito bem, falamos com a deputada Maria Lúcia Amari, aqui no Jornal da Jovem Pan Sorocaba, Pedro.